Eu tô abrindo a planilha aqui pra gente fazer o cálculo. Tá? Então ontem aqui, vou fazer esse aqui pra vocês, né? Fazer junto aqui. Ah, ontem a gente tinha comentado, né, que pra fazer a parte dos cruzamentos, né? O cruzamento aéreo, né? No singular, isso aqui é só um. ah, a altura dos postes, ela vai tender a ser de 12 metros, né? Em todos os 4 pontos do cruzamento. Então, aqui nesse poste aqui, né? A gente já parte da premissa que vai ser um poste de 12. Ah, tem uma regra de projetos, tá? Que é o seguinte: todo poste que for final de rede, ele parte da premissa que ele vai ser de no mínimo 600 Dan, tá? Então, esse poste aqui P6, né, e também o P5, eles são postes final de linha, né? Porque vai ser final de linha primário. Então, aqui seria teoricamente o poste de no mínimo 600 Dan. Então, vamos calcular isso aqui para ver como que fica, tá? Então, deixa eu levar aqui a planilha. Ontem a gente tinha conversado, né? Tá mais ou menos no alinhamento, mas vamos considerar um ângulo de 5 graus aqui só para ter um esforço no poste. Vamos dizer que no mínimo 600 Dan. Ah, um lado vai ter cabo 1370 e no outro não vai ter nada, né? Que é o lado da. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente está fazendo. Deixa eu minimizar isso aqui. Quando a gente está elaborando o projeto, né? Esse poste aqui seria o que a gente está vendo aqui, ó. Pro lado de cima a gente vai ter cabo primário, cabo secundário. Pro lado de baixo, somente cabo secundário. Então vamos alimentar a nossa planilha, ó. O lado de cá é um vão de 39 metros e tem somente cabo secundário, ó. BT 3P50. Beleza? O vão do lado de cima, vamos somar aqui, vamos abrir uma calculadora. Vai ser 7 metros mais. Vou arredondar aqui, mais 24 metros. 31 metros, né? Então tem que somar. O vão é sempre do começo aqui até o próximo poste, tá? Então eu tô somando essas duas parcelas aqui, ó. Esse valor aqui mais esse valor aqui. Então dá os 31 metros. Dá pra cá, 31. E aqui a BT, né, a baixa tensão, também é cabo 50, tá? Então, alimentado com 50. Vamos colocar 100 de telefonia, porque a gente está numa área urbana, né? Então a gente está estimando aqui. Claro, a tendência é que seja bem menos do que isso, mas a gente já está considerando um pior cenário. E aqui a gente encontra, então, 476 Dan, né? Se a gente joga isso aqui para mais baixo alinhamento, 473. Então quase não faz diferença nenhuma aqui, ó. Um pouquinho só de esforço. E acho que a gente já acertou o poste também, né? Ficou verdinho. Se a gente bota um 400, ó, 468 Dan, já tá acima do esforço que a gente tá... acima do esforço nominal do poste. Então, por isso que a premissa é, em final de rede, é sempre no mínimo 600 Dan, tá? Então, essa é a nossa premissa. Tanto vale para baixa tensão, vale só para BT e vale para MT e BT, né? Daqui para frente, sempre a gente vai começar a tratar assim. Então, aqui no P6, né? Quem fez achou essa informação? Conseguiu achar algo parecido com isso de esforço? Sim, exatamente isso. Sim. Beleza. Eu vou fazer aqui para cima, acho, só para ter mais espaço. Fazer aqui. P6, 476 Dan. Tá? Então aqui eu vou colocar um mais, aqui eu vou colocar um menos, né? O menos já é essa informação aqui, tá? Eu vou estar tirando esses carinhas aqui. Começa a ficar poluído, ele começa a ficar bugado. Menos o S1, tá? O S1 não existe lá em campo. Deixa eu fazer na mão que fica mais fácil. 11/2 e uma IT. Só isso, né? Vou tirar essa estrutura. Isso aqui, se fosse no XD, né? A gente faria uma atualização de cadastro, a gente abre uma areazinha em cima desse poste e deleta essa estrutura, né? Ela não existe, daí a gente tá fazendo a parte da correção da base também.
Tirar essa informação aqui. Vou jogar isso aqui um pouquinho para baixo, que daí a gente consegue estar olhando o poste e prevendo aqui. Aqui a gente já definiu o poste, tá? Então 12.600. Sempre autoaterrado, né? Sempre autoaterrado, com exceção dos locais que não tiver acesso. Daí vai ser poste de fibra. Tá vermelhinho aqui. Então aqui a gente já tem a primeira informação. Qual estrutura que a gente vai ter nesse poste, né? Também o final de rede, tá? Então aqui vamos ser, digamos assim, inteligente. E aqui a gente pode copiar essa estrutura aqui, né? Vamos copiar aqui até aqui, ó. É a mesma coisa, né? O que que vai mudar? Fixação, né? Vocês têm que ter essa noção aqui. Então, aqui, vamos lá. Aqui eu vou só diminuir o tamanho. Ah, não tem como diminuir a letra. Consigo fazer aqui para não ficar sobrepondo informação. Mais para cá. Depois eu vou reposicionar isso aqui em algum lugar. Ah, então, beleza. Vamos abrir o GED aqui da rede compacta, né? 11847. Vamos lá na lista de fixação. Eu não preciso voltar toda a informação, né? Fixação das estruturas compactas. Eu tenho uma C3, né? Que é uma estrutura de final de rede. C2. C3, ó. Num poste 600 Dan, 656. No outro poste era um poste 1000. Então, por isso que era outra estrutura, né? Percebam aqui que as cintas, elas são diferentes, né? 190 milímetros e 200 milímetros. E aqui são as duas de 240 milímetros. Então, se tu manda errado a fixação para frente, né? O teu projeto vai dar errado. Ou a fixação que tu vai ter lá, o pessoal não vai conseguir utilizar. Por isso que tem que fazer esse ajuste. Ah, a BT aqui, ela vai ser passante, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Abrir o Google só para nós dar uma olhadinha no post. Aproveitando que tu tá no programa ali, eu consegui baixar ele. Qual que é a configuração mesmo que tu tinha falado que tem que mudar? Tá, vamos lá. Deixa eu só chegar aqui pertinho no ponto. É aqui, ó. Ferramentas, opções. E aí, ferramentas, opções, tu Tá? vai vir aqui. E pega esse item aqui, ó. No mostrar lat barra long, universal transversa de Mercator. É esse aqui. Só habilitar essa bolinha aqui. Aí dá um aplicar e dá um OK. Show. Deu certo? Aí agora, com a Sim. informação aqui do projeto, né? A gente tem aqui as coordenadas do ponto, né? Então tu tem latitude e longitude, né? Então tu pode copiar elas aqui, ó. E daí lá no marcador, ó, tu vai vir aqui, clica nesse item, nesse ícone aqui, ó, adicionar no marcador, ó, longitude e latitude, tá? Tá na ordem. Aí esse E aqui do final e o M, tu pode colar ela assim, tá? Que vai dar certo. Só tem que ser ponto aqui. E cuida aqui também que a zona tem que estar 22J, que é o fuso 22, né, que a gente fala. E aqui tu pode dar um nome, né, pro marcador. Esse vai dar certo. E, Douglas, depois tu me avisa. Vamos só dar uma olhada numa coisa aqui. Ó. Quando eu tenho uma estrutura tangente na BT, né? Então uma passante, digamos assim, eu praticamente não preciso nem me preocupar onde eu vou instalar o próximo poste, tá? Digamos, eu tenho que fazer uma substituição, então isso eu vou ter que trocar esse poste. Eu não preciso me preocupar se ele vai para direita, se ele vai para esquerda, né? Em relação a BT. Porque aqui é só, vamos lá, desamarra de um ponto e amarra no outro, né? Tu não precisa trocar cabo nem nada disso. Diferente desse tipo de estrutura aqui, ó, onde o cabo tá ancorado, né? Esse tipo de estrutura aqui tu tem que cuidar, porque dependendo pro lado que tu projeta o deslocamento, né? Tu vai ter que estar prevendo talvez a troca do cabo. Que nem esse poste aqui. Deu um acidente, algum carro bateu e rachou o poste. Vamos ter que trocar ele. Ó,
Se quem for executar a obra deslocar ele para cima, esse vão aqui e esse vão aqui pode ser reinstalado, né? Digamos, tá em bom estado, consegue reinstalar. Mas esse vão aqui, ó, desse poste aqui, dessa estrutura aqui de ancoragem até lá embaixo, vai ter que ser trocado, né? Então, tem isso também. Ai, é que tô com um clique mais rápido. Então, a primária tá feita, tá? Agora, a parte de BT, a gente vai manter a mesma estrutura. Vamos só copiar aqui a estrutura do que a gente fez, ó. Para BT, fixação, cabeçamento. Eu vou só copiar essas informações aqui só para a gente ter mais ou menos do jeito que a gente pensou. E depois a gente apaga o que a gente não quer. Copiar tudo isso aqui. Bom, se bem que eu vou fazer. Bom, colar mesmo. Aqui. Fazer aqui que daí fica mais fácil de ver. E aí a gente vai adequando. Então a gente parou aqui, ó. Esse poste aqui não vai ter S1L. Então vamos tirar ele fora. Porque a IT já contempla tudo, né? E aqui não é IF, é IT. Vamos achar o GED aqui. IT 3087. Tô só resgatando o código aqui para vocês verem de onde eu tô tirando informação. IT 3087. Fixação de uma IT agora num poste 12600, ó. A fixação. Depois tem amarração, tá? Então a gente já vai olhar na sequência. 6.2.1 e depois 6.2.4. 6.2.1. Fixação, ó, não é em poste 9, tem que cuidar que muda a partir da cinta, né? Poste 12, ó. Fixação de uma IT num 600, 10394. No outro, era fixação de uma IF, ó. Era 10395. Então, 10394. Isto. Aqui não vai ser encabeçamento, tá? Porque encabeçamento é para final de rede ou topo fechado. Aqui vai ser parte de amarração. Então, vamos lá. 6.2.4, né? 6.2.2.3, 6.2.4. Amarração, rede tangente. Então, é só pegar esse nome aqui para nós ter referência, ó. É o que a gente quer agora. Vou botar aqui. Amarração secundária. E o código dele é esse carinha aqui, ó. 678. E aqui a gente troca daí para 678. Duas abraçadeiras, isso aqui não vai precisar, tá? Fita isolante também não. Até aqui não vai precisar. Como que eu sei disso? Vamos voltar lá na estrutura, ó. E, não. O que o MIT pede? A estrutura em si, a fixação e a amarração do condutor, tá? A gente ainda não vai entrar na parte do conjunto de quatro derivação e tal. Vamos deixar isso por enquanto quieto. Beleza. Base concretada por ser um final de linha também vai ter, né? Então vou fazer um círculozinho cinza aqui, igual esse desenho aqui que eu tinha feito, ó. Aqui tem base concretada. Deixa eu ver se eu faço uma linha um pouquinho mais. Acho que vai ter isso aqui. O GED, né, da base concretada, 12752. Poste de concreto. Aqui a gente tem que localizar qual que é o poste que a gente está instalando, né? É um 12600. A primeira informação é referente à placa, tá? Então aqui está o código das placas e aqui está o código da base concretada, ó, o BC10. Alguém sabe como desativo isso aqui? Base concretada, então 6382 é o código. Então aqui, ó, deixa eu desativar isso aqui. Não é BC15, né? É 600 Dan, então é a base de 1 metro. E aqui o código é 6382. A parte do aterramento em si, aqui do jeito que tá, é a mesma coisa, tá?
isso aqui replica igual. Por quê? Aqui não precisa da parte do aterramento de circuito múltiplo, tá? Porque como a ABT ela é passante, mas aí entra uma regra que é bom falar aqui para vocês. O pessoal de campo tá aí, daí eles vão me ajudar na construção da ideia. Sim. Tá. Ah, eu não sei se todos sabem, tá? Mas vamos lá. Sempre que eu tenho um ponto com transformador, então, por exemplo, aqui o nosso P3. Deixa eu clicar fora aqui. Onde eu tenho um ponto com transformador e é um poste autoaterrado, né? Os postes adjacentes, então a montante ou a jusante, então vamos lá, para a direita ou para a esquerda desse poste aqui, se forem poste autoaterrado, a gente aterra BT. Eu não sei se vocês tinham essa regra. Então, por exemplo, o poste do transformador vai ter aterramento. Aqui eu tenho um poste autoaterrado, então ele tá na direção da. É um poste adjacente, digamos assim. Ele tá aterrado. E ó, se a gente for olhar aqui, esse poste aqui ele não é autoaterrado. Mas esse poste aqui ele vai ser. E esse aqui também. Então, por exemplo, aqui eu já posso aproveitar esse ponto aqui e fazer um aterramento também, né? Então aqui também vai ter. Eu vou estar cumprindo essa regra aqui do GED, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ainda tá, né? 8,5. 5. Aqui, ó. 6.1.3. Critério de projeto, interligação de poste autoterrado. Vamos dar uma olhada. Aqui tem informação, ó. E aqui está exatamente a condição que a gente vai estar fazendo. Vamos lá. Critério de projeto, interligação de poste autoaterrado, né? A interligação entre os postes autoaterrados deve ser realizada seguindo as seguintes regras. Interligação através do cabo mensageiro para redes compactas, ok? Interligação através da rede secundária, caso seja rede nua e haja rede secundária, beleza? Ah, não interligar aos postes adjacentes caso seja rede nua de distribuição, sem rede secundária. Então, se não tiver a ABT, né, não faz sentido fazer essa interligação. E aqui tá, ó. Deverão ser utilizados postes autoaterrados no poste do equipamento, então a gente está cumprindo essa regra, e em dois postes adjacentes, conforme esquematizado nas figuras abaixo. Então, ó, se eu tiver um transformador aplicado num poste autoaterrado, que é o que a gente tem aqui no projeto, ó, ele está num poste autoaterrado. Tá aqui pro GED. Então aqui tá ok. Aqui vai ter aterramento. O próximo poste autoaterrado e o próximo a gente aterra também. É isso que tá indicando nesse GED. Aí pode ser um para frente e um para trás, não tem problema, tá? E o transformador no meio. E a condição que a gente tá fazendo é essa aqui, ó. É um transformador aqui, ele era um final de rede. Aí aqui seria meu outro final de rede primário e aqui é o final de rede da frente, né? Também não tem problema, posso estar fazendo isso aqui. Então, isso aqui é tudo para melhorar o aterramento, né, do neutro. Então aqui sim já faz sentido a gente, vamos lá, complementar a nossa informação aqui, ó, e manter o aterramento da, ah, da primária, né, do mensageiro. Isso aqui já seria obrigatório por ser um final de rede, tá? Eu só tô trazendo mais ainda o reforço relacionado à parte do transformador. E aqui daí eu ia evitar de aterrar a baixa tensão, mas como tem o transformador aqui em cima, ó, eu já faço esse aterramento para cumprir essa regra do GED. Não sei se vocês tinham conhecimento dessa, né? Mas é bom sempre falar. Então aqui estaria praticamente pronto o poste, ó. Tem mais um ramal aqui, um ramal aqui, daí vamos dar uma olhada. O que que fica mais fácil, né? A gente tá fazendo. Tem uma regra também de projeto, né? Que a gente sempre vai tentar instalar o poste, né? A 5 metros da esquina, né? No mínimo 5 metros, né? Então vamos dizer que essa aqui é a face da esquina, ó. Da calçada, ó. Então trouxe mais ou menos no alinhamento, ó. Aqui esse poste ele tá a 10 metros e 60. Então eu não poderia instalar esse poste a menos do que isso aqui, ó. Então vou levar aqui a 5,5 mais ou menos. Aqui tá 11 e estaria dentro. Eu posso trazer esse poste tanto para frente aqui, a 8 metros e pouco, quanto para trás, né? A 14 metros, que no caso a 12 metros mais ou menos. O que que a gente vai fazer, né? Lembra daquela observação que a gente fez lá olhando o Street View? A gente vai ter que observar aqui
para qual lado, se a gente tem algum problema aqui, né? Se a gente trouxer esse poste para frente. Então, se eu trouxer ele 1 metro para cá, eu não vejo problema. Ó, mas se eu jogar ele 1 metro para lá, pode ser que não dê problema nenhum, por causa do acesso da garagem, né? Pode ser que ainda tá um pouquinho longe. Mas eu, particularmente, eu evitaria, tá? Como a gente não consegue ver de frente esse poste, né? O bom seria se a gente tivesse esse ponto de vista aqui, ó. Ir pra frente e olhar bem de frente ao poste, né? Tipo, ver se a gente vai. Daí tu vai ter o poste e a fachada da casa, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse esse ponto de vista aqui, seria o ideal, né? Aqui a gente acaba. Ó, aqui dá pra ver, ó. Aqui deu pra ver bem certinho. Se a gente tivesse nessa rua aqui olhando pra cá, também seria o ideal. Aqui normalmente tem muro, né? Então, às vezes a gente não consegue ver isso aqui que a gente tá vendo agora. Se eu deslocar 1 metro pra cá, também não teria problema. Eu, particularmente, eu vou. Que como não vai ter problema, né? Eu acho que eu vou sugerir para deslocar esse poste para cá, tá? 1 metro para pro lado de dentro, que daí eu posso manter esse ramal aqui na operação de reinstalação. Se eu desloco ele 1 metro para cá, acredito que também não teria problema nenhum, só teria que fazer a troca do ramal. Então aqui vai ficar muito a cargo da. Vai ficar a cargo da execução, digamos assim. Mas eu projetaria aqui numa visão de reinstalação. Deixa eu vir aqui no projeto, ó. Aqui daí não ficaria aqui essa informação aqui. Então, Ctrl X aqui. Aqui pararia aqui o projeto, tá? E aqui a gente botaria as reinstalações. Instalar, um P10 a 10, e aqui daí tu não precisa indicar a quantidade de metros, tá? Só indica o número da casa. Número 211. Vamos voltar aqui. Ó, não tem iluminação pública nesse ponto, a princípio. Deixa eu voltar aqui. Ó. Nem no XD e nem em campo não tem iluminação pública, tá? Pode ser que tenham colocado aqui já com a atualização dessas IPs aqui, mas para nós não está cadastrado, então não pagaria nada de reinstalação. E telefonia tem também, ó, tem Telecom. Então aqui para mim eu colocaria reinstalar Telecom. Aqui. Não tem a simbologia da lâmpada, ó, tá vendo? Ó, se tivesse, teria esse desenho aqui, teria aqui também. O cadastro tá. Sempre vai ter algum erro de cadastro, mas ele tende a ser um cadastro assertivo, tá? Vou baixar essa informação toda aqui. Aqui eu consigo baixo para baixo. Chegaram num resultado parecido com esse? Beleza. E o P7 aqui? O que que vocês pensaram? Ô, Renan, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando a Claro? gente vai projetar os postes assim, a gente precisa botar o NC do poste aterrado, daquele JED específico Precisa. que o Matheus tinha passado para nós. Que no caso eu Precisa. anotei aqui, né? Só que daí tu não anotou, eu só queria saber se a gente coloca ou não, no caso. Precisa, tá? Tá. Aqui daí é 50.200 o código desse. Acho que o Matheus passou para vocês por código? Sim, ele passou para nós, ele mostrou a tabela lá, né? O JED. Tem a tabela de cada poste autoaterrado, tem o seu NC no caso. Tu lembra o número do GED aí? Deixa eu ver, acho que eu anotei aqui. De cabeça eu não me lembro esse. É o 16409 que tem a tabela. 16409. Boa.
Cara, esse GED aqui também ele vai mostrar a parte da fabricação do poste. O Matheus mostrou Já- também pra nós, no final, né? Tem umas fotos mostrando um Uhum, pouco da fabricação. sim. É, esse aqui que é o conector ali que o pessoal usa pra fazer o aterramento, ó. Isso aqui tu rosqueia no poste e aqui tu conecta o cabo, né? Aqui, ó, a referência do concreto condutivo. E aqui tá isso aí, as alturas e os códigos delas, ó. Então, por exemplo, opa, um 12600, ó, que é o que a gente está projetando naquele ponto, é 50200 o código. Código não, né? O INC. O 12.050.212. Então, só para ter essa informação aqui também no projeto, né? 50212. Isso aí. Hum, Beleza. Para o P7, vocês pensaram em qual tipo de estrutura primária? Porque a secundária já tá aqui a referência, né? Quando tem uma IT, né? Tu não precisa ficar mudando. Eu botei uma CE, um T, um G. CE1T. A estrutura mais odiada pelo projetista. Essa aqui é proibida em projetos. Ela tá no JED só por descargo de consciência e para quem faz loteamento. Explicar o porquê. Cara, essa estrutura aqui, tu tem que Renan, eu garantir não ângulo peguei. zero, tá? Qual que é a estrutura, Renan, que eu não peguei aqui? A proibida? Isso, que tu Essa falou aqui. ali. Essa estrutura aqui, ó. CE1T, né? Se tu olhar, deixa eu ver se tem um desenho olhando de cima, tá? Ó. Deixa eu ver se ela tem as informações aqui. Ó, ela não vai mostrar, mas para esse tipo de estrutura aqui ficar bom, cara, tu tem que projetar o teu loteamento do zero. E daí o que que eu quero dizer com isso? Tu tem que ter a garantia de que esse poste aqui e esse aqui vão estar totalmente no alinhamento. Ó, se fosse olhar essa rua aqui do jeito que tá feita, tá vendo? Isso aqui já não dá para ser C1T, ó. Deixa eu olhar de cima aqui que é mais fácil da gente se comunicar, ó. Vocês estão vendo que o meio fio aqui tá. Eu vou desenhar o contorno e vocês vão entender. Caminho. Ó, vamos dizer que começa aqui, aí vem aqui, 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 ó. Tô fazendo o mais em cima do contorno possível, ó. Aqui já vem pra cá, aqui já vem pra cá, e ali já sobe, ó. Então, tipo, isso aqui tá meio que um S, ó. Que era pra ser uma linha reta, tá um S. Cara, isso aqui retorce toda a estrutura. Tipo, o cabeamento fica todo solto e retorcido. Eu acho que o pessoal de campo aí também vai até, se puderem, complementar. Mas uma C1T, cara, tu só poderia ter ela instalada, ó, se tu garantir que isso aqui vai ter em linha reta. E tá vendo que não tá? Tá vendo que eu pego um pedaço de terreno aqui? Por exemplo, só vai fazer sentido essa estrutura se for um loteamento novo e bem alinhado. Tipo, com meio fio bem definido, tá? Digamos assim, quem for implementar ele, garanta que as estradas estejam alinhadas e que o meio-fio seja alinhado também. E que daí, por exemplo, na implantação do poste, que o cara não faça um dente na rede. Tipo, instala um pra cá. Pô, já ferrou, vai ser reprovado, provavelmente. Ó, tipo, ele tem que garantir certinho aqui, ó, 0 grau de ângulo. E por que que a gente não projeta, então? Porque, cara, na prática, em campo, é muito difícil de tu garantir ângulo zero. A execução tem que ser perfeita, né? E o pessoal, às vezes, se pega, vamos lá, vamos pensar no, olhando de cima aqui o solo, né? Então, o meu alinhamento é isso aqui. Digamos que seja uma linha reta, né? Tô lá implantando poste 1 centralizado, poste 2 bem no alinhamento, poste 3 e é tudo C1T.
Esse poste aqui. Opa, foram abrir cávado em cima de uma pedra. Cara, eles não vão ficar forçando aqui ou abrir com martelete. Eles vão, por exemplo, botar aqui. Aqui, conseguiu fazer a cava aqui? Vai ser aqui. Aí o próximo poste volta para alinhamento. Isso aqui é prática, tá? E aqui vai ficar a cagada. Aqui já fica ruim. Por isso que a gente, no lugar dessa estrutura aqui, né? A gente vai projetar. Ela tá no GED. Ah, digamos assim, pode ser projetado? Pode, não tem problema nenhum. E tu pode manter no teu projeto isso, tá? Do jeito que tu fez. Mas uma substituta que é, na minha visão, mais adequada é essa aqui. Com o braço antibalanço. Esse bracinho aqui, ó, ele trava a estrutura, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um pequeno, que é o mais normal de acontecer, né? Se eu tiver alguma coisa assim lá em campo, né, e for até 6 graus isso aqui, eu consigo manter a minha rede travada. E alinhada, no caso, né? Por isso que a gente acaba sempre optando para usar esse tipo, optando, né, por utilizar esse tipo de estrutura aqui, com o braço antibalanço. Ela é praticamente a mesma coisa, ó. Se tu olhar aqui, é a mesma estrutura em cima, o mesmo losangular, só acrescenta essa peça. E aqui tá original. Só faltou aqui, ó, o isolador é o mesmo, ó, tá vendo? Tem até o olhar aqui. Só faltou travar aqui para ficar perfeito. Mas ela é uma possibilidade, né? Um pouquinho mais barato. Na nossa visão, isso aqui atende muito bem loteamento, né? Mas não o dia a dia, digamos assim, da distribuição. Por isso que eu sugiro colocar esse aqui. Até porque se a gente for olhar nossa. Deixa eu ver se tá no GED aqui uma coisa. Acho que não vai estar do jeito que eu gostaria, mas. Ah, olha aqui. Aqui vai ter. Aqui é sempre importante dessas considerações gerais, tá? Em algum momento eu vou ler ela pra vocês, mas hoje não vai fazer muito sentido, porque a gente tá indo mais na prática. Mas deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se vai ter, né? Tá aqui. Ó, CE1T. Então, vão 100% alinhado. E aqui, ó, instalação em vãos retos. C1A e C1H, né? C1H. Instalação, ângulo máximo de 6 graus. Aqui é CE1HA, né? Tem esse A no final, indicando que é com ângulo. E a C2, máximo de 30. Final de rede. Aqui para ângulo até 60. E depois vai ter as de afastamento aqui, blá blá blá. E beleza. Né? Se a gente for aqui, vãos retos é 0 grau. Se a gente olhar aqui na nossa planta, ó, é ângulo 3, ó. Ângulo 3 e ângulo 1, né? Nem aqui não poderia ser. Visualmente não parece que tem ângulo nenhum, tá? Mas tem um pequeno ângulo sim. Por isso que teria que ser pelo menos a ser um A. Isso aqui. Aí é só mudar esse código aqui, ó, a princípio. E a fixação, né? Essa estrutura é bem fácil de fazer, tá? É estrutura e fixação. Aí tu vai aqui. Alguém calculou o esforço desses postes aqui? Do P7, P8. P7, P8? P7, se eu não me engano, tinha dado 320, que eu anotei, mas Uhum. não sei. Deu Tá. Pra mim 320. deu Acho que mais tá ou menos certo. 400 dano. Eu fiz, deu Menos de 400? 342, mas também não sei se tá certo. Ah, 313. estamos perto. Eu não fiz ainda, mas vamos tirar a prova real, então. Esse tamanho de vão aqui a gente já tem, né? É o mesmo tamanho, que é os 31 metros. Então, eu vou manter esse lado aqui como sendo 31. E aqui 3P50. Aqui o jeito que eu vou fazer não importa, tá? Se é o lado direito que tem mais esforço ou menos esforço, meio que não é indiferente, né? A planilha vai calcular certo. E aqui é 22. Vou botar 22, tá? Bom, 22 metros.
Aqui também tem cabo E70. E aqui também tem BT. BT. Ângulo de 3. Eu vou botar bem nominal aqui só pra 21,97. Só pra uma coisa. 21,97. 313. Sem Dan de telefonia. Tá ali. 313 Dan na pior situação. Né? O esforço só de tração, se a gente for pensar, 27 Dan. Então o vento aplica uma baita tração no poste, né? Claro, em 90% do tempo eu não vou ter vento nenhum. Então, em 90% do tempo a tração que tem no poste é 27 Dan. É, praticamente ele é um. Por isso que a maioria dos postes de madeira aguenta 30 anos, né? Porque é difícil, às vezes eles nem vão chegar naquela condição de vento extremo, né? Então, 313. Então, o que que isso indica para nós aqui, como a gente está elaborando o projeto? Que um poste 12,4 vai atender. Tem que ser um 12 por questão de altura da primária, né? Então, um 12,4. Então, aqui, ó, CE1A, essa aqui que a gente quer, num 400, ó, 12,100 de fixação. E aqui daí a gente já tem o poste e a fixação. Então, deixa eu botar o texto aqui. Eu vou botar aqui, tá? Aqui. Aqui o P7. P7, 313 Dan. Mais 12/4. Eu não vou botar o código para não ficar muito extenso, tá? CE1A. Também não vou botar o código disso aqui. Oi? Mas no caso desse 313, eu calculo, ó, vou projetar um poste de 400 Dan, né? Isso aí. É, digamos aí, tu não tem um poste 300 Dan, né? Tu vai ter essas opções de poste aqui, ó, pra tu tá escolhendo, ó. 5 metros de altura e 400 Dan, 9 metros, esse aqui é proibido também. Ele existe, mas é para nós não. E esse aqui também não pode. E o 5.400 é só para regulador de tensão. Então, tipo, não é um regulador de tensão, também não pode. Poste 9 aqui tu vai ignorar todos, porque é rede de média tensão. Aqui a gente já conversou ontem sobre os postes de 11 nos cruzamentos, então esses aqui também não faz sentido, tá? Poderia ser? Poderia, mas não faz sentido. Aí aqui nos 12, tu começa em 400, ó. O teu menor poste é o 400, depois 600, 1000, até 1500. Então, deu 313, o próximo poste para atender 313 é o 400. Por isso que a gente opta pelo 400 Dan, né? Mas para ajudar na tomada de decisão, é por isso. E aqui a BT, eu vou resumir, tá? E aqui a BT a gente vai manter numa IT também. Aqui não tem ramal, tal, beleza. E aqui eu estaria retirando esses itens aqui, e reinstalando a telefonia. Não dá para ser uma IT. Não? Vamos ver. Não, porque tu botou ali em cima que ela vai abrir. Daí tem que ser uma ITA. Opa, verdade. Tinha esquecido aqui da minha premissa. Então, abrir circuito secundário no P7. Isso aí. Então aqui no P7 tem que ser uma ITA. Boa. ITA. Por que ITA, né? Porque. Deixa eu jogar pra cá isso aqui. Tem também. Só até aqui vocês já vão saber todo o resto que precisa, né? Então, quando eu projeto uma C1H, eu vou precisar da fixação dela. Aí, se fosse uma estrutura de ancoragem do encabeçamento, e assim por diante, né? Tudo que precisa para fazer a estrutura. Aqui vai ter que ter uma ITA, porque na parte da BT, a gente não quer que os cabos se conectem, tá? Na parte de fase. Só vai ter conexão no neutro. Por quê? Eu tenho esse transformador aqui, que ele energiza todo o circuito, né? Se tu ver, ele tá aqui e ele acaba alimentando tudo para cá, ó. O nosso objetivo é instalar um transformador novo aqui. Se a gente for instalar um transformador novo, eu não posso deixar dois transformadores no circuito, né? Sem que eles tenham abertura. Então, por isso que aqui teria que ter uma abertura nesse ponto, né? Foi o ponto mais adequado que a gente acaba prevendo. Então, aqui uma ITA, certinho. Para esse poste aqui.
Para esse poste aqui, na minha visão, vai replicar aí. Aí aqui sim entra a mesma premissa aqui do P7. Ah, aqui. Então vai ser. Aqui alguém calculou também? Aqui sim, podemos manter uma IT. E também a mesma estrutura aqui, tá? Esse poste aqui também a gente tem que fazer o aterramento, tá? Quando a gente tem uma abertura de circuito, a gente também tem que aterrar ele. Aqui teria também o mnemônico do aterramento. Aqui no P8. Deixa eu botar isso pra baixo. P8. Aqui é ângulo 3. Um vão de 22 e um vão de 37,5. Um de 22 e um de 37,5. Ângulo de deflexão 3 graus também. No P7, 333. no P7 tu só alteraria a baixa. Os Só dois. abaixa. Só baixa, Não, né? aqui só só ABT. Aqui sim, por ser final de rede, tanto de BT quanto de MT, aterra os dois. E aqui também, por ser final de rede de MT, aterra. E daí a BT aterra porque por causa daquela condição lá do transformador que a gente falou. Mas, se for pensar mesmo, aqui não precisaria aterrar BT, tá? Porque daí eu poderia considerar o aterramento desse aqui. Mas não faz mal, digamos assim. É melhor que esteja aterrado, digamos assim, né? Uma vez quando a gente projetava autoaterrado, a gente aterrava todos os pontos, né? Todos os postes. Então, aqui é bom que tem uma condição de aterramento boa que dá uma robustez pro neutro, digamos assim. Equilibra bem ele. Ah, aqui ser um AIT e deu 333, né? Isso. Vocês acharam esses 333 dá? Sim. Tá. E o poste do transformador? Aqui a gente já sabe que, teoricamente, a gente parte de no mínimo uns 600, né? Então, aqui no P9, depois vamos calcular o esforço aqui, só para nós ter. Mas aqui a gente sabe que é mais 12/6, no mínimo, né? Depois a gente vai ter que revisar. Qual que é a estrutura, né? Final de rede, C3. Aí vamos avançar esses 3 postes para frente aqui. 1, 2, 3. Seria aqui. Vem de lá. 1, 2, 3. É nesse aqui. Ó, então tá uma rede passante. Quando tá, Quando tá uma rede passante, não faz sentido eu cortar o cabo, tá? Pra fazer o transformador que nem esse ponto aqui, ó, que é uma NTA. Quando a baixa tensão tá passante, a gente mantém o cabo inteiro e daí faz uma baixada só, digamos assim, de secundária, né? Mas se o cabo é um cabo novo e a gente vai fazer do zero, aí sim a gente acaba fazendo já na configuração de ITA. Então aqui eu também mantenho uma. Ele não vai ser nessa ordem, tá? Mas eu vou manter uma IT. E aqui vai ter que ter uma estrutura daí de transformador. Vocês escolheram alguma? No GED do TR? A gente não olhou ainda esse GED, né? Eu usei o mesmo TR do outro ali. A mesa do outro? É uma Uhum. boa. É uma TRM, né? Isso aí. Que seria essa montagem aqui. Opa, essa aqui é CETR, tá? Essa aqui é em beco. Ó, em beco desloca totalmente para o lado da rua. E a M seria essa aqui, né? TRM. Ela tem várias montagens, né? Ela tem tanto nua, MT passante, né? E aqui uma MT final de rede, ó. Então a ETRM, a ETRB, qualquer estrutura de transformador,
ela acaba se adequando para várias condições diferentes, né? Então, para várias estruturas diferentes. Então, aqui a gente vai acabar projetando essa aqui, mas se tivesse se a gente fosse pensar que aqui não tem nada para incomodar, digamos assim, né? As casas estão recuadas, deu espaço para calçada, né? Mas se fosse numa parte mais urbana, que tem uma fachada de prédio aqui, ó, nessa bem pertinho do poste. Aí eu acho que já não faz sentido jogar uma ITR-M, tá? Eu já colocaria uma ITR-B. Ou essa estrutura aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá no G. Essa aqui, ó. Essa aqui também é uma boa para esse tipo de problema. Mas como tá tranquilo, teoricamente, essa aqui é a ETRS. Dá para projetar essa ETRM. Tem a N que é centralizada. ET... Cadê? ETRM. Aqui. Cruzeta de fibra de vidro, né? Então, esse mnemônico aqui. E esse código também, porque a gente não fez ainda. Então, só para aqui. Aí essa estrutura vai ter a fixação dela e aí todo o complemento. Vamos olhar aqui agora. O próximo item seria a fixação. A ligação na rede primária, né? Conforme o item 6.2. Então, vamos dar uma olhada. Ó, 6.2. Ligação dos transformadores à rede primária. 1370. E aqui está o código, ó. Então, o que vem aqui? Um conjunto de conector e a cobertura para fazer a proteção do cabo de rede compacta. Se fosse transformador, se fosse em rede nua, né? Então teria aqui também a tabela de ligação e aqui a tabela da compacta, né? Então também tá na mesma direção, digamos assim, tá fácil de se achar. E aqui entra a ligação do transformador à rede secundária, né? Então conexão na bucha secundária, a conexão do borne secundário do transformador é realizado com conectores abaixo, sendo o terminal spade ou grampo, né? Então, para transformadores com terminal grampo, deve-se instalar primeiro o terminal tipo bandeira, conforme tabela abaixo, ou posteriormente os conectores terminais. Então, tem a possibilidade também. O adaptador tá. E aqui tá dizendo mais relacionado a adaptador, né? Então, aqui tá também os códigos. E aqui tá para cabo 50, né? O terminal. E aqui também tá a interligação entre a bucha secundária e a rede secundária, né? Nas redes novas multiplexadas, as conexões são realizadas diretamente nos terminais do transformador, conforme tabela abaixo. Ah, deixa eu ver se esse GED 921 vai mostrar uma ligação secundária aqui com mais detalhe, porque esse aqui já não mostra. Vou ver uma coisa. Aqui tem os cabos, né? Não. Ligação com cabo de cobre, né? A corrente calculada para dimensionamento dos cabos de ligação considerou uma sobrecarga de 33% na potência do transformador. Então, para o transformador foi solicitado um TR de 75 ali, né? Opa, aqui em 220. O de 75, ele utiliza cabo 35 milímetros. O NC é 3414. E aqui, se fosse ligar com cabo de alumínio. Então, tem as duas opções. Na área de projetos, a gente acaba fazendo a saída secundária sempre com cabo de cobre, tá? Mas existe a possibilidade de fazer com alumínio. Com alumínio vai ser sempre que for, por exemplo, eu estou instalando um transformador novo, então um poste novo, uma rede toda nova, que não existe no transformador e nem BT no lugar. Eu vou fazer com um cabo de alumínio, que seria essas configurações aqui. Porque daí eu vou estar passando também a rede multiplexada nova, né? Mas vamos lá, a rede multiplexada já é existente, o poste está lá existente, eu vou instalar um transformador, eu não faz sentido eu recondutorar essa BT aqui para fazer uma ITA que chega até o transformador. O que eu faço daí é projetar essa condição de cabo aqui, de acordo com a necessidade de potência, fazer aqui, ó, caminho de cobre da saída das buchas do transformador até a BT. Então vai ter esse caminho aqui
essa baixadinha de cobre, tá? Se for um projeto novo, digamos assim, tô projetando tudo novo. Transformador novo, poste e a BT nova, né? Vou fazer essa BT aqui num verde. Essa BT aqui nova. Então, por exemplo, o que daí eu faria? Tira esse cabo de cobre aqui, tira essa BT aqui, e ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai vir, ancora na ITA dos dois lados, né? Então vai ter aqui e aqui, e aí não corta o cabo, né? Vem com ele até as buchas do transformador. Aí sim pode ser de alumínio. Aí é de alumínio, tá? Então vai ser essas configurações aqui de arranjo. E aqui também vem e conecta. Mas se for existente, aí é que nem eu expliquei. A gente acaba utilizando a. Aí não, é cor. Aqui o cabo ele é inteiro, né? Passa o cabo inteiro, já existente, né? E aqui daí desce com esse cabinho de cobre de acordo com o que precisa cada potência de transformador. Aqui tem as conexões, né? Então, a partir dos conectores com a rede secundária. Então, rede multiplexada com cabo de cobre, né? Então, vamos lá. A nossa BT lá é 50 milímetros e a gente vai usar cabo de cobre 35, né? Porque a gente tem aqui, ó, transformador de 75 kVA em 380, 220, cabo de cobre 35. Então, é essa combinação aqui. Aqui com aqui, esse conector perfurante aqui, esse código, né? É o 1047, é o 4360. Se fosse outras combinações, né? O neutro para nós vai ser a mesma coisa, né? Então lá o neutro também é 50 milímetros, que é A50, com cabinho 35, 1576. Aqui para mim não faz sentido isso aqui. Ah, tá, porque aqui é perfurante, ó. Conector perfurante e aqui é conector CN, tá? Então, agora voltou a fazer sentido. Eu tava olhando aqui, não tinha me ligado que era perfurante é um conector diferente, tá? Hum. Tá. Aqui se fosse um monobucha, né? Uma ligação de transformador monobucha. Não é o caso. Tá. E aqui entra a parte de elo fusível, né? Que também os transformadores vão. A gente sempre tem que projetar o elo fusível. Então, lembrando, para projetar elo fusível é importante a classe de tensão, tá? Então, classe aqui seria a classe 15 e aqui é a classe 25. Então, a gente está na classe 15, transformador de 75 kVA, elo 5H. Então, vamos só anotar no nosso projeto aqui, ó. Tá. Então, 5. Vou botar aqui. 3 vezes 5H. Tá? Que a gente vai saber que daí é nosso elo. 50.112 o código. Só vou fazer o que for mais diferente, tá? 50.112. Aqui a BT a gente já viu ontem, e a média aqui também a gente já viu. E agora a gente teria que projetar o nosso transformador em si, né? O GED do transformador, ele é o GED 196, tá? 196. Então também a gente consegue estar localizando aqui. Até aqui a gente estava montando a estrutura, né? Se a gente olhar esse GED aqui, ele não projeta o transformador em si. Aqui ele vai trazer o detalhe do para-raio e tal. Ó, esse GED aqui, o 19287, a gente está projetando isso aqui, ó. Isso aqui, esse cabo, esse para-raio, essa saída aqui, nem o aterramento, né, aqui, né? Mas a gente está digamos assim, os cabos, a estrutura, o elo fusível que fica dentro aqui da chave, as fixações e tal, esses itens. O transformador em si, ele vai estar no GED 196. Então, se quiserem anotar o número desse GED, se vocês já tiverem, melhor ainda, é transformador para rede aérea de distribuição. Então, aqui vai ter toda a teoria e tal. Eu vou passar mais para nossa. Vai trazer aqui comprimento de suporte, transformador, tal, tal, tal. Tá. Vai trazer o código, né? Como que é composto, né? O que que significa o mnemônico, né? Um TD, então, transformador. O AER, né? De aéreo. Então, transformador pedestal, transformador a seco, transformador submersível, transformador de serviço auxiliar, né?
Esse TSA aqui é o transformador das subestações de potência, né? Digamos assim, Caxias 8 tem um TSA lá dentro, que é o TR que alimenta a subestação em si, e assim por diante, né? A gente vai focar muito mais nos TRs aéreo e a seco, né? Em alguns casos aqui. E pedestal também nas redes de subterrânea. Aqui ele vai trazer as classes de tensão nos TAPs, né? E aqui as potências nominal. E aqui daí vamos achar o que a gente quer, ó. A gente sempre vai projetar como, se for transformadora de distribuição, né? Transformador aéreo, sempre óleo vegetal. Aqui no caso é trifásico da classe 15 kV, né? É o que a gente quer. Cuida BT, né? Porque a gente quer uma BT 380-220. Então a gente vai pegar essa tabela aqui, ó. 75 kVA, Spade, blá blá blá. Tá aqui o bicho. Deixa eu só ver uma coisa. 5 TAPs. Ó, tem que cuidar. E mais isso aqui. Os TRs que está chegando em campo, tá? É sempre 3 TAP. Pessoal de campo, é isso, né? Senão eu não tô mentindo aqui. É sempre 3 TAPs. Pelo menos de projeto, né? Você vê aí esse carinha aqui. 61409. Vou anotar essa informação toda aqui para na nossa legenda. Ali. Todo mundo sabe o que é um TAP de transformador? Eu não sei. Não? Tá, tranquilo. Vamos ver se a gente tem um desenho aqui que fica fácil de explicar. Aqui. Quando a gente. Um transformador, né? Se vocês lembrarem lá do curso técnico, é um enrolamento de bobina, né? Então, eu entro aqui com média tensão, eu vou fazer só uma bobina aqui pra gente entender. E aqui eu vou sair com a baixa tensão, né? Basicamente é isso. Então, tem um enrolamento aqui e aqui. Então, qual que é o racional por trás do transformador? Ele é feito para receber uma tensão nominal. Então, se a gente for pensar a tensão nominal do transformador, qual que é? Seria os 13.8, 13.800 kV. Vou botar aqui, kV. Beleza. Se eu tenho 13.800 volts no meu enrolamento primário, eu espero receber no meu enrolamento secundário 220. Tá? Aqui eu vou falar. Ele é 380 medindo entre fase, tá? Então, por exemplo, fase A com B, 380. Fase só uma fase, assim, com um neutro, digamos assim, de referência, é para tu encontrar 220. Isso aqui seria o nominal, tá? O que acontece, né? Lembra que essa tensão aqui, ela pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então vamos pensar assim que tu tá chegando lá na primária do transformador com 13.200 volts. Ou com, vamos baixar isso aqui, 1.000 volts, 12.800, né? Aqui também em kV. Tu não vai ter 220 volts aqui. Vai ter, sei lá, 208. É só um chute, tá, gente? Teria que calcular aqui conforme a relação de Spira. Mas tu teria uma tensão menor, né? E o que que acontece quando tu tem uma tensão menor? Tem diversos problemas, né, para o consumidor. Então, o que que é o TAP no final das contas? O TAP é uma forma de tu estar mudando a relação de espiras. Então, por exemplo, se antes na nominal eu tinha, sei lá, 500 espiras. Aqui os números eu tô chutando, tá? É mais para vocês entenderem. Se antes no nominal tinha 500 espiras para chegar a 13.8 e resultar em 220, quantas espiras eu preciso para ter 12.800 e chegar em 220 também? Então, isso que é um TAP, tá? Então, vamos lá. Digamos que para fazer isso eu preciso de 550 espiras. Aqui é só um, não, tem que ser calculado isso aqui, tá? O fabricante, no caso do transformador, vai calcular isso aqui. É só para a gente se basear e entender o que que é o TAP. Então, digamos que para eu ter essa condição aqui, eu preciso ter 550 espiras. Esse transformador aqui, ele vai ter 3 TAPs, então ele vai ter 3 condições. Então aqui ele teria para mais uma condição. Se eu botar aqui, por exemplo, seria uma tensão menor ainda. Eu vou ter lá
12.500, por exemplo. Nunca é muito mais baixo do que isso, não. Então, 12.500, para mim chegar em 220, qual que é a próxima relação? Digamos que seja 600. 1 para 600, por exemplo, né? Então, é isso aqui que é o TAP. Então, tu tá mudando aqui, ó. Então, tem uma bobina grandona lá com 600 voltas de espira na bobina. E tu vai ter uma conexão aqui e uma conexãozinha aqui, né? Aqui eu exagerei no desenho, na escala, mas deixa eu trazer isso aqui mais para baixo. Tem uma aqui, por exemplo, né? Então, aqui seria, vamos lá, o TAP 1, aqui o TAP 2 e aqui o TAP 3, né? Tô aumentando a minha relação. Seria só mudar esse comutador aqui. Tu gira, né? Como se ele fosse um botão. E daí tu consegue estar com uma tensão primária aqui em cima da bucha. Putz, é uma tensão diferente da tensão nominal, que seria o TAP 1. Tá um pouquinho mais baixo, tá? Eu tô longe do alimentador. Ali na distribuição, normalmente vai ser isso aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui todo o meu alimentador. Eu vou ter por zona, tá? Então, isso aqui é dividido em zonas. Não sei em campo como que tá, mas eu tenho a zona do TAP 1, a zona do TAP 2 e a zona do TAP 3. Então, o TAP 1 vai ser sempre o mais perto da SE possível. Então, aqui seria a subestação de potência. Vamos lá pensar na Caxias 8. X quilômetros até dentro dessa zona aqui entra como TAP 1. Aí, dentro dessa zona aqui em quilômetros seria TAP 2 e aqui seria TAP 3 lá no final, onde eu tenho uma tensão já bem mais baixa, né? Então, vamos pensar em quilômetros. Lá de 15 quilômetros para frente é TAP 3. De 8 quilômetros para frente é TAP 2. Esses números aqui eu tô só dando uma referência, tá, gente? Não quer dizer que seja isso. Mas é mais para vocês entenderem, tá? Não sei se clareou. O TAP, né? É isso. Aqui tá com um comutador, mas é comutador de TAP. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para ver se tem uma explicação melhor aqui. Ó, TAP de tensão primária mais elevado. Vamos voltar aqui no começo para ver se ele puxa alguma coisa mais. Não é? Aqui vai só trazer Mas TAP, deu pra TAP. entender. Deu para entender, né? Sim, Ó, ele não sim. traz tipo a descrição certinho do que é, mas essa relação aqui de Spira que eu comentei com vocês. Tava lá no final do GED já. Tu muda a quantidade de espiras na bobina que tu tá conectando, digamos assim. Só ir lá e mudar. O pessoal de campo, você já comutaram um TAP de transformador, assim? É um trabalho do dia a dia, né? Sim, eu fiz hoje. Hoje. E aí, tu consegue dar uma explicada para nós aí como que é a operação, como que operacionaliza isso? Tem que abrir as chaves do TR, né? Tem que abrir a TRN, digamos assim, né? Deixa eu ver se tem aqui. Sim, para nós o Abre procedimento lá, ele é abrir a chave, né? As tá? fusível, Uhum. a gente desgrampeia também o GLV ali, aí a Deixa eu gente só achar pega, aqui. testa a tensão ali nos cabos. Depende do TR, se ele é TAP interno ou externo, né? Se for externo, a gente não é obrigado a aterrar BT, né? Se é Tá? interno, aí a gente tem que aterrar BT e faz Uhum. a troca do TAP daí. Eu Uhum. ou rebaixa o TAP ou aumenta o TAP ali. De acordo com a medição da BT, né? Tipo, a saída do transformador lá tá dando. É isso aí, né? Vocês pegam o multímetro, vamos lá, o voltímetro, testam, ou já vem a informação Isso. de. Não, normalmente, que nem o de hoje, foi uma instalação de MUG, medidor de grandeza Aham. ali, né? A Uhum. reclamação de nível de tensão, aí a gente faz primeiras medições antes de instalar esse equipamento e tendo uma tensão muito, nesse caso, estava uma tensão alta, estava batendo 238, 239, e o cliente Uhum. ainda era quase final de rede na BT, então daí a gente faz as medições primeiro, vai próximo do transformador também faz uma nova medição para ver já ali na saída do secundário, né? E faz rebaixa o TAP, depois faz uma nova medição para ver se ficou normalizado. Fechou? Perfeito. Que nem tu comentou aqui, é importante, né? Ah,
os transformadores novos, digamos assim, que a gente projeta é tapa externo, né? Daí acaba facilitando pro pessoal, digamos assim, precisa comutar, é uma chavezinha seletora aqui fora que o pessoal vai lá e muda, né? Só que tem transformador mais antigo, né? Que é o cinza, os cinzas normalmente. Eu não sei se todos, né? Mas eu acho que uma parte do cinza. Tu tem que abrir a tampa aqui em cima, né? Tem que parafusar ela aqui pra tu ter acesso ao tap, né? Porque ele tá dentro do óleo, digamos assim, né? É uma chapinha que tu vai mudar lá dentro. Isso mesmo. Pode Alguns falar, são Marcelo. chapinhas, outros são com chave seletora, que nem essa do externo. Ah, tá, tem seletora. Ah, sim, verdade. Tem chave seletora também. Daí mergulhado no óleo, né? Ou ela tá fora do óleo normalmente. Mas, Depende do fabricante também. Às vezes tem do óleo também. Ah, dentro do óleo deve ser meio ruim, né? O cara normalmente tá meio quente, ter, né? Sim, isso é bem complicado. Às vezes dá para fazer com a chave de boca, entendeu? Tem um procedimento também no Inged, que a gente utiliza a Uhum. chave de boca ali, é onde a gente faz o encaixe e faz a comutação, né? O mais complicado realmente é a de chapinha. Sim. É, não cair parafuso para dentro do tanque. Senão mas é, ferrou já Aí também. eu já. professor, é que também eles dão uma Oi? luva de sílica para fazer o tap mergulhado no óleo. Tá sim, né? É um óleo meio. Eu acho que. Eu não sei se é da. Eu acho que nem existe mais, tá? Mas existia antigamente um óleo que era a Ascarel, né? Aqui a gente nem tem mais, acho que na RG nenhum desses transformadores com óleo Ascarel. Mas é um óleo que é cancerígeno, né? Então, acho que hoje em dia é todos vegetal. Só se é um antigão ali que ainda é mineral, né? Mas, digamos assim, de 2016 pra frente, se eu não me engano, todos os TR que foram projetados, eles são de óleo vegetal. Claro, pode ter algum que tava em estoque ainda e tal, que foi mineral, mas a grande maioria é tudo óleo vegetal já. E aqui para nós também a maioria dos tap internos, chapinha, é difícil pegar transformador com chapinha. Aqui era trocado, mandado trocar quando era chapinha. Às vezes tá sempre no Aham. máximo. É. Esses dias nós pegamos um chapinha que não estava combinando o faseamento dele dentro lá para poder a numeração para fazer. Daí ninguém sabia mais como é que era lá, a numeração correta. Ah, sim, né? Porque, tipo, eu não vou saber o certo, mas acho que ele tem. Aqui eu tô chutando os números, né? E daí tu liga eles assim, às vezes, sei lá. Aqui. E esse aqui teria que ligar ele por aqui. Enfim, Sim, tinha uma numeração lá que tava 11 com 13, 14 com quê? Chegou lá no meio do caminho, ninguém sabe, não tinha nem como saber como é que tava o código dele real lá. Aí os outros piá lá passaram o macro para trocar o transformador, que é um chapinha muito velho. ah, sim. Manda reformar e ver se já dá pra aproveitar e refazer esse tap e botar ele mais um tap mais moderno, né? É uma dúvida minha. Tipo, como é que é Pode falar. feito? Teoricamente, a pessoa que está mais próxima do transformador ela tem com uma tensão mais alta, né? Pela queda de tensão. E, tipo, como é que é feita uma analogia, assim, de toda a rede da BT, assim? Talvez tu mexa o mais perto vai reclamar que a tensão tá mais alta, e o mais longe, tipo, aí tu vai baixar, vai afetar o cara da ponta. Como é que é feito isso aí, mais ou menos? Tipo, de curioso, isso nunca fiquei pensando agora. Tá. Para nós, posso explicar para ele? Pode, com certeza. Para nós fica aí, tipo, um cliente que está perto do transformador está reclamando de tensão alta demais, a gente chega, mede e tem que medir o último da rede, o que está no último da rede também, para a gente poder aumentar ou diminuir o taco. A gente não pode deixar o cara da perto alto e o de baixo também muito baixo. A gente vai lá, mede os dois clientes, o mais perto e o mais longe. Daí no final tu vê se o cara de perto tá muito baixo, tá muito alto, tu vai ter que baixar um tap. Dá no máximo, tem uns que dá 12 volts de diferença, baixa 10, 12. E daí o último para normalizar, se o último é muito baixo, para nós aqui, o técnico disse que se o último tiver baixo, não, e o cliente tem que baixar o de perto do transformador e deixar o de fim de rede baixo, que daí eles vão
Tem que pôr mug, estudar para abrir circuito ou botar um transformador lá no final pro cara. Não pode deixar todo mundo perto alto. É isso aí. Ah, entendi. Então vamos lá. E nem o Eu tenho uma colega planta aqui falou que ali. é. O colega falou ali 230 e poucos volts, né? Tipo, cara, se todas as redes fosse valor, a gente pega principalmente lá pro norte, nordeste, cara, 260, 250, normal. Aqui para nós chegar, peguemos casa com 200, chegando 240, tá queimando lâmpada, queimando tudo dentro. É importante essa troca aí, gente. Importante. Fico faceiro aí que vocês. Mas Que a gente tipo, é consegue se normal mesmo, complementar. assim, tipo, principalmente, cara, é batata. E, assim, é uma coisa que a gente percebe, rede da CPFL, a tensão é, tipo, sempre parelhinha, sabe? Pegou lá pra cima, meu amigo. Mas tu sabe uma coisa que desregula um pouco a tensão também? A parte fotovoltaica, né? É, parte de fotovoltaico. É que Ah, eles, isso tipo, aí. ele tende a aumentar pela impedância da rede, né? Ele tende a aumentar a tensão, é um comportamento do inversor. E, Sim. tipo, cara, e a tensão às vezes já vem alta, e aí, tipo, tem, todo mundo coloca fotovoltaico nos vizinhos lá, tipo, um coloca, todo mundo vai colocando. Chega Sim. no final lá, entra um, desarma o outro. É uma brincadeira. Isso aí que entra. E isso aí que tu tá trazendo, tá? De feedback, digamos assim, é basicamente o inciso 3. Chegou, digamos assim, no ponto de inversão de fluxo, né? E daí acaba bagunçando a rede. E daí, uma que a gente ainda nem. Uma coisa que daria pra cobrar, digamos assim, se fosse querer incomodar, é a harmônica na rede, né? Mas isso é um item que acaba sendo, digamos assim, é muito mais pra indústria esse problema, né? Mas se a gente fosse medir harmônica em BT, cara, puta merda, ia ser um terror, assim, também, pra Isso corrigir. é. E questão, a harmônica, eu sabia que tem um problema também. É a Uhum. questão do. Agora me fugiu o nome agora do outro problema que ele gera, esqueci agora. O reativo e o capacete. Acho que agora eu esqueci. É, fator de potência? Isso. Tipo, eu nunca. Nos inversores, eles geram. Tipo, eles vão ajustado como um 100%, né? Tipo, para gerar o fator de potência 1, mas eu não acho difícil isso acontecer. Eu não tenho. Como é que é o fator de potência para a rede, assim, Renan? Cara, pra rede, normalmente, como é carga, se a gente for pensar assim, a gente tem um recurso, tá? Mas aí vem muito mais o estudo da engenharia para nós, já pronto, tá? Então, a fundo, eu não vou saber te dizer. Mas a engenharia, quando instalam o. Vamos pensar assim, tem uma carga de indústria no circuito, no alimentador, né? E daí as cargas daquela indústria a gente consegue saber o que que são, né? Porque o cliente tem que declarar para nós o que que ele tá ligando lá dentro. Ah, se é mais carga e outra, né? Indústria normalmente tem que corrigir o fator de potência, né? É obrigatório corrigir, né? Senão eles acabam levando multa. Mas digamos assim, é uma empresa que está conectada no primário aqui. Ele está tendo consumo reativo, por exemplo, né? E ele não está corrigindo, ele vai estar sendo multado, mas ele acaba interferindo no alimentador todo, né? Se isso se ficar por muito tempo e o cara não corrigir, porque não tá dando bola para multa ou o pessoal sei lá, na manutenção não tá conseguindo corrigir o problema por muito tempo, a gente tem o recurso de instalar banco capacitor na nossa rede, tá? Tipo, a gente pode vir instalar a célula capacitiva, no alimentador e daí tende a corrigir esse problema, né? O certo é cada indústria ter o seu banco de capacitor lá dentro de acordo com a potência que está consumindo, né? Então, para evitar esse tipo de problema, mas se às vezes acaba não acontecendo, ou às vezes é um circuito de, sei lá, cara, é sempre nos circuitos meio que exclusivo para alguma coisa que vai dar problema. Nunca é, por exemplo, num circuito, num alimentador, se a gente for pensar num bairro residencial, que tu vai ter problema de capacitivo, né? É sempre num circuito que é mais voltado para as áreas industriais. E daí, normalmente, nesses circuitos de área industrial, né? Por isso que é importante também, agora que tu trocou nesse ponto, as cidades elas terem zonas. Não é a zona que vocês estão pensando, tá? É zoneamento urbano bem definido.
porque isso aqui para distribuição acaba facilitando. Se a gente for olhar aqui onde a gente está trabalhando, ó, a gente está trabalhando bem perto de uma subestação em Passo Fundo. Tem duas aqui, ó. Aqui uma e aqui a outra. Vamos pensar assim, a parte industrial de Passo Fundo é muito mais voltada para essa região aqui, né? E eu trouxe hoje para vocês, não é o escopo Ah, eu não consegui mandar. Eu tinha feito uma planta, mas não consegui mandar para vocês por causa do tamanho do arquivo. Mas se a gente for olhar, digamos assim, pensando numa cidade, né? A parte do centro e as partes é definido. Deixa eu achar aqui. Se a gente for pensar numa parte que é mais urbana, vai ser uma parte mais central e bairros específicos, né? As partes industriais, elas vão ser meio que perto das rodovias das cidades, né? Onde tem um acesso melhor. Aqui deles fazem como se fossem os distritos industriais. E para nós isso é importante porque os alimentadores que vão atender esses circuitos aqui mais da parte industrial vão ser os circuitos que normalmente vão ter os bancos capacitor instalados na rede. Porque vão ser os que vão atender a indústria, que é normalmente onde a gente tem problema com fator de potência. Então, normalmente a gente vai instalar banco capacitor fixo nesses circuitos, né? Porque geralmente vai ter indústria que não vai estar corrigindo o fator de potência, daí vai ligar motor, daí acaba tendo consumo lá e acaba tendo problema, né? Então, geralmente a gente acaba resolvendo assim, né? Mas é muito mais uma premissa da engenharia trazer para nós a informação do alimentador, os dados, né? Eles têm os dados, a gente acaba às vezes não tendo para saber se tá, como que tá o alimentador em si. Eles têm já essa informação desde a saída da subestação. Então, já consegue saber como que tá o fator de potência do alimentador em si, né? Para saber se projeta banco capacitor sim ou não. E quando a gente for pensar em instalar um transformador, né, na rede, falando agora em BT, né, para a gente ter circuito equilibrado, a gente sempre vai estar tentando instalar esse transformador no centro de carga, né? Então, se a gente for olhar o nosso projeto aqui, ó, qual que é o centro de carga desse circuito? É provavelmente aqui o P9, né? Então, pensando em tamanho de vão, né? Então, aqui eu tenho um tamanho de vão X, aqui eu vou ter um tamanho de vão X, né? Não muito. Claro, pode ter diferença de um vão ou dois, ou às vezes se eu tenho mais carga para o lado direito ou para o lado esquerdo, também eu posso descentralizar o transformador, mas a premissa, digamos, pensamento zero seria, instala sempre no centro de carga, né? Aqui dessa planta, pessoal, ficou alguma questão, alguma dúvida? Eu acho que a gente terminou de conversar aqui sobre o transformador, né? A gente estava falando sobre TAP. Tem a parte do dimensionamento dele e tal. Vai ter todos os tipos aqui, né? Tem monobush também, para vocês darem uma olhada. Tem o bibush, né? O bifásico. Isso aqui tem um erro, cara, que uma vez me fez... que cometi um erro em um projeto quando eu recém entrei. O cliente pediu uma ligação B3, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, já é de 13. É uma ligação bifásica. F. Deixa eu ver aqui. Aqui. Já é de 13, cliente trifásico, cliente bifásico. Ó, o cliente pediu essa ligação aqui, a B3. Então, de 15 a 25 kW. Tá, beleza. E a rede primária que chegava até o cliente era uma rede bifásica, tá? Então tinha duas fases na primária. Então, por exemplo, fase A e a fase C. E aqui tinha o poste e uma cruzeta lá que pegava os cabos. O que eu projetei? Um transformador bifásico de 15 kVA para atender a exclusivo cliente, né? Tu vai olhar o desenho aqui e tá errado até hoje, tá? Vai olhar o desenho aqui, o que tu vai ver? Fase A, fase C.
sei lá, neutro, fase A e fase C, né? Tu, teoricamente, tá ligando o cliente. Mas não. Esse transformador bifásico aqui, o da RGE especificamente, ele não tem essa bucha aqui. Ele é só duas fases. Perdão, nem é duas fases. Ele é fase e neutro. Ele não tem isso aqui. Ele tem uma ligação interna que acaba utilizando. Eu acho que não vai ter o esquema de ligação aqui, a parte interna construtiva. Mas eu sei que, cara, esse transformador aqui bifásico, ele não é fase neutro. Pessoal de campo aí, vocês conseguem me ajudar nesse caso aqui? Vocês já viram isso aqui? Os bifásicos, eles são. Os ah, bibucha? fa- os bibuchas são fase, por exemplo, fase A e neutro. Eles não são Isso, mas fase só que A, daí. A, C e neutro. Não. Os bibucha que nós temos por aqui é duas buchas que entram e só sai uma fase, entendeu? E daí É isso aí, sai, né? entra 110, fica 110, 110, vai 220. Eles não têm, por exemplo, ele não tem um neutro aqui, né? Não tem, tipo, o X1 aqui. É só isso aqui. Isso. O X0 que diz que é o neutro, né? É, o X0. Esse aqui tem um erro, tá? No próprio desenho do JED. Tá errado isso aqui. Tipo, a parte da primária tá certa, mas aqui tá errado. E daí Ele só isso aqui, sai um no neutro e uma fase só. Tipo, ele só entra duas da primária, que se transforma dentro de 110, 110. É por isso que agora é trocado os bibucha quando estraga, eles botam monobucha, daí eles isolam uma chave. sim. É, mas esse caso aqui, cara, eu tinha que atender um B3, então eu precisava de fase A, fase C, por exemplo, e o neutro, então precisava chegar três cabos lá na medição e não teve choro. Eu tive que complementar a fase de média tensão depois no projeto corrigindo, e essa complementação ela foi de 7 km, cara. 7 km de rede complementando para chegar lá e instalar um transformador trifásico daí de 30 kVA para atender a medição do cliente. E Mas eu acho tipo, que não cara, existe transformador bifásico. Tipo, como falo bibucha, para nós não tem. Eu tenho que ser um transformador trifásico e usar duas fases para ser bifásico. é, Porque para quando nós eu aqui não tem falo. bibucha. O bibucha para nós é como se fosse o monobucha. Só que o monobucha entra uma bucha sai 220. E o bibucha vai entrar duas buchas transformado 110, 110. Daí dá 220. No Sim, primário mas entra tipo, duas e sai uma no secundário. mas, por exemplo, se tu vai numa indústria e tu tem algum circuito, sei lá, é difícil ter bifásico, né? Mas na indústria existe transformador bifásico que tenha duas fases e um neutro, né? Que é o que Assim, existe, que sim, é o mas na que rede não. na distribuição não tem. E daí, como eu vim da indústria, eu acabei cometendo esse erro, digamos assim, de projeto. E depois, cara, até descobrir, foi chamado, faz ligação para engenharia e tal. Os caras, digamos assim, até recuperar a informação, demorou. Mas, e aí teve aquela obra gigante lá para complementar a fase. Então, às vezes acontece, né? É isso aí. Dessa planta que visto, então, né? Teoricamente, tudo certo. Só Ah, um detalhe só, nesse, claro. no P11, daí, quando eu projetei, daí em vez de T, eu deixei o IF, né? No P11 já é uma IF. Entendeu? Eu só mantenho, no caso. Ah, mas teoricamente. Opa, P11. Será que eu pedi para ir até o P11? Era até o P9. É até o P9. Ah, eu fiz um Esses, pouco mais sem fazer. esses dois postes aqui não precisava fazer nada, tá? E nem se vão aqui. Digamos assim, o objetivo era levar a rede de média tensão até aqui, e daí aqui a gente instalaria um transformador novo, né? Mais ou menos isso.
Daqui pra frente não precisava mexer. Aqui tinha só informação de ângulo e tal, mas a média tensão ela termina nesse ponto aqui, tá? No P9. Não precisa trocar esses postos aqui, tá? Tá, entendi. Renan, eu acho que eu posso ter perdido aqui, mas é Pode onde falar. tu vai seccionar o circuito da BT. Nesse caso, a gente fez ele que eu não peguei, pelo menos. O pessoal ali me corrigiu. É aqui no P7. Eu tinha acabado de. Eu falei, vamos botar uma IT aqui, não sei o quê. Opa, aqui é uma ITA. Isolado, topo aberto. Aqui eu até tentei desenhar. Deixa eu desenhar melhor aqui, ó. A BT vai vir até aqui e vai parar aqui. E essa BT vem até aqui, ó. Aí essa aqui segue pra lá. Digamos assim, elas não se encontram, né? Somente o neutro é conectado. Deixa eu apagar isso aqui e isso aqui. A simbologia correta para topo aberto. Deixa eu ver se tem alguma aqui na base. Seria dois tracinhos assim, tá? Mas acho que não tem nenhuma aqui. Aqui não tem. Aqui não tem, cara. Mas acho que eu já mostrei pra vocês numa outra planta, se eu não me engano. E daí no GED, tá? Da secundária, vocês vão ter que achar aqui, ó. ITA, topo aberto. É isso aqui. Neutro conectado, o neutro daí aterrado também, e as fases seccionadas. Não, beleza, não tinha pego isso aí. Aham, tranquilo. Isso aqui, ITA daí. Eu vou mandar pra vocês depois a planta aqui com as informações aí certinho. Tirar esses pontinhos que o cara vai desenhando aqui. É tranquilo relativamente, né, pessoal? A gente conversou bastante, olhou bastante JET, sim, vai entendendo, digamos assim, e depois vai encaixando as informações. Vamos fazer uma pequena pausa de uns 5 minutinhos, só para pegar um café ali, pegar uma água. Daí depois eu quero mostrar para vocês essa outra planta aqui com o plot do mapa por trás, ó, para vocês verem como que fica. Mas aí depois que a gente pegar uma aguinha ali. Beleza.
E aí, pessoal, estão por aí? Sim. Tá. Eu vou mostrar para vocês agora um recurso que tem no XD, tá? Então hoje eu trouxe uma planta um pouquinho mais detalhada. Eu só acabei esquecendo de botar a coordenada, né, para você achar. Mas vamos dar um jeito. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Aqui, ó. A gente consegue plotar o mapa, né? Embaixo da rede, ó. Então aqui a gente consegue saber daí aonde a nossa rede vai passar, aonde que tá ligado cada ponto de entrega. Então vamos lá. Né? Isso aqui é mais para a gente trazer a visão de como que a gente consegue ver as informações, ó. Para qual lado tá ligado o ramal, aonde ele tá ligado, onde ele tá conectado, qual casa que é, né? Aí a gente consegue ter informação. Claro, tem um pequeno erro de precisão, digamos assim, né? De uns 6 metros normalmente, mas de maneira geral acaba sendo bem assertivo, né? Aonde estão os postes, ó. Enfim, onde eles estão alocados e acaba plotando as ruas. Aqui a gente também tá em Passo Fundo, tá? Então a gente consegue puxar o nome da rua e se achar no mapa depois. Aí essa aqui é a visão com o mapa plotado embaixo, né? E aqui é a mesma área, sem ter o mapa, né? É o mesmo projeto em si, né? Digamos assim, aqui é a rua e tal, a mesma quadra. Ó, se eu for trazer informação, é essa quadra aqui, ó. A gente acaba normalmente fazendo os projetos sempre assim, né? Com essa visão, porque geralmente é mais leve, né? Mas se for preciso, né, em algum projeto especial, a gente pode estar mantendo aqui a visualização do mapa em cima, né, por baixo, digamos assim, para a gente ter a referência bem correta, né? Isso aqui é bom para fazer ah, projeto de ocupação, de alguma coisa assim, né? Quando tá andando perto, digamos assim, das estradas, né? Com a rede, levando a rede próxima às estradas para tu ver onde que tu tá plotando o teu projeto, né? Se tá muito perto, se tá muito longe, né? Daí tu consegue medir tudo certinho e tá fazendo o melhor possível. Aqui, esse caso, eu não escrevi os objetivos, tá? Mas vamos fazer objetivos semelhantes. Deixa eu anotar aqui. Esse aqui eu não mandei ainda para vocês. Vamos escrever junto, então. Aqui, vamos lá. Então, estender rede de MT do P3 ao P9. Fazer bem característico de GD, ó. Vamos lá. Então, estender MT do P3 ao P9, abrir circuito no P8. Aí vai ficar um vãozinho para cada lado só e um TR praticamente exclusivo aqui para esse para esse circuito aqui com esses dois vãos, né? Onde a gente tem as GD aqui, ó. Abrir o circuito no P8 em direção. Abrir o circuito no P8. Aqui, ó. Manter ramais do P8 conectados no novo circuito. Não é manter, né? Seria. Manter, não usar essa palavra, mas seria. Então, por exemplo, se a gente vai instalar um transformador novo aqui no P9, né? Deixa eu clicar fora. Essa informação que eu coloquei é porque é o seguinte, né? Se eu for instalar um transformador novo aqui, eu tenho uma outra possibilidade, eu tenho uma possibilidade, né? Vou abrir o circuito aqui, então aqui o cabo vai ficar desencontrado. Eu posso ter cliente ligado no transformador existente, posso ter cliente ligado no consumidor novo, né? No transformador novo, né? Então aqui também
quando a gente faz o estudo de carregamento ali de carga do circuito, né? A gente consegue também já direcionar, opa, esse cliente aqui eu quero que fique ligado nesse TR aqui. Então, por isso que a gente tem que anotar, principalmente nas aberturas de circuito, né? Como que a gente quer que fique a configuração? Quantos clientes que eu quero que fique ligado nesse transformador aqui, né? Então, mais para dizer, por exemplo, todos os clientes aqui do P8 devem ser ligados no TR novo. Ou, por exemplo, ligar os clientes do P8, manter no transformador antigo, né? É uma avaliação daí do circuito de acordo com o carregamento, né? De acordo com o que vai ter na hora, né? Com característica de cada circuito. Os projetos nunca são iguais, né? Então, cada um a gente tem que fazer um estudo em cima. Temos uma premissa aqui. Instalar TR de 112,5. Eu vou botar um diferente aqui. Eu vou botar 300. 300 kVA. Uhum. Vamos lá. Fazer rede compacta. 1370. E eu vou levar uma informação aqui. Não pode fazer transição em poste com transformador. Mas para vocês pensarem também, né? Por quê? Aqui no P3 é um poste que eu tenho transformador. E aqui, o que que eu tenho? Rede nua, né? Se eu quero estender a rede compacta até o meu cliente aqui, que vai estar no P9, até o meu transformador, no caso, como que eu faço para corrigir esse item aqui? Se eu não posso fazer transição, ó, não pode fazer transição em poste com transformador, né? Aqui vocês vão ter que tomar uma decisão. Ou vocês vão recondutar a partir aqui do P11, já com rede compacta, e adequar aqui a estrutura, ou vocês vão ter que fazer aqui um cruzamento com rede nua, e aqui daí nesse ponto P7, vocês vão fazer daí a transição para rede compacta, né? Não pode fazer transição em cima desse ponto aqui. Existe em campo? Existe, mas a gente não faz mais. Há muito tempo, né? Eu vou salvar isso aqui e vou mandar para vocês. Eu vou mandar esse aqui também, que daí vocês vão ter o mapa plotado e também tem aqui a visão mais limpa, digamos assim. Vou mandar no grupo ali de WhatsApp. Chegou aí para vocês? Sim. Sim. Tá. Deem uma